Aceitamos o desafio e entramos na estação de tratamento de águas residuais de Cerzedo. Águas do Norte abriu-nos as portas das instalações desta ETAR, tantas vezes sob suspeita de ser um dos focos poluidores do rio Vizela. Neste dia de calor intenso, comparamos o esgoto que entra com o líquido que depois será devolvido à natureza, graças à tecnologia que permitiu erradicar a mancha negra, outrora associada ao rio Vizela. O nosso trabalho pode ser mais simples ou mais complexo em função daquilo que for o comportamento dos utilizadores industriais e dos utilizadores domésticos. No caso dos utilizadores industriais, nós sentimos por vezes algumas dificuldades na remoção da cor quando são utilizados corantes de menor qualidade. E, portanto, isso vai complicar depois a nossa tarefa de remoção, portanto, desses corantes. No caso de utilizadores domésticos, o principal problema prende-se com o facto de serem descarregados na rede de drenagem detritos indevidos, portanto, refiro-me a cotonetes, a tampões, a fraldas, a máscaras, a luvas, enfim, uma panóplia diversa de detritos que são descarregados na sanita ou no lavatório e que vão necessariamente provocar perturbações na rede de drenagem, quer seja nas próprias condutas, nos interceptores, quer seja nas estações elevatórias, quer seja na ETAR. Depois de percorrer uma rede de drenagem com cerca de 68 km de extensão, os efluentes domésticos e industriais recebem um pré-tratamento antes de entrarem no biorreator, o coração da ETAR. É a etapa principal de qualquer instalação de tratamento em que se usa um processo biológico, natural, que não é mais do que se passa na natureza, mas nós conseguimos acelerar essa degradação biológica da matéria orgânica que está descarregada ou que está incluída na parte do esgoto. Temos uma comunidade microbiana, lamas ativadas, em que nós, criando as condições ideais para que os micro-organismos possam viver de uma forma feliz e contente, consigam alimentar-se da parte orgânica que vem no esgoto, onde nós, com as condições ideais de desenvolvimento, eles fazem o papel deles, que é viver e alimentar-se, e nós tiramos o benefício de conseguir retirar a parte orgânica que está dissolvida, coloidal, no próprio esgoto, e fazer desta forma, conseguir remover a parte orgânica que é fortemente poluente nos meios receptores. A etapa biológica é fundamental, dado que os micro-organismos são alimentados pelo esgoto. Isto não deixa de ser um reator biológico em que tem um circuito contínuo, uma pista, em que cada etapa da própria pista, nós condicionando algumas condições ambientais, com arejamento, sem arejamento, com mais agitação, menos agitação, conseguimos tirar o máximo proveito e o máximo potencial da atividade microbiana para atingir o nosso objetivo, que é retirar a parte de matéria orgânica. A tecnologia permite a separação física da biomassa do líquido clarificado num processo monitorizado antes de ocorrer o lançamento no rio. Temos à saída da instalação uma estação de monitorização multiparamétrica, ou seja, que mede um conjunto de parâmetros, que nos permite de forma contínua avaliar aquilo que é o desempenho da instalação, e sempre que há alguma variação de um desses parâmetros, nós percebemos que houve alteração das condições de afluência e o processo tem que ser ajustado em função disso. No caso da componente industrial, o que verificamos é que estamos sempre dependentes do uso que o industrial faz dos produtos químicos que utiliza e das suas características. Portanto, há corantes que são de mais fácil remoção e há corantes que são mais complexos de remover. Na comparação da coloração, torna-se evidente a diferença, mas os parâmetros ambientais são cumpridos, garante a Águas do Norte, sendo essa a missão da ETAR, que também sentiu o impacto da pandemia e do período de confinamento. O facto de haver uma redução da atividade industrial, isso foi refletido, nós sentimos isso de uma forma direta, porque os industriais, nomeadamente no setor têxtil, como são muito intensivos a nível da utilização de recursos hídricos, percebemos de forma direta que houve uma redução muito grande da atividade, quer dos caudais afluentes, reduziram exclusivamente durante um período de tempo para a parte urbana, quer a nível da qualidade dos próprios efluentes, que deixou de ter a coloração associada à atividade industrial têxtil. Tal como todos os cursos de água, o rio Vizela assume a sua singularidade e as diferenças são assumidas.
Isso é algo que se verifica especificamente nesta altura do ano, ou seja, em período de estiagem, porque realmente o rio Vizela tem um caudal muito reduzido e tem uma qualidade de água muitíssimo boa, portanto, a montante da etar, e por muito boa que seja a qualidade do efluente que nós descarregamos, há sempre um impacto, nomeadamente um impacto visual, que está associado à cor residual que ainda assim é libertada. Com transparência, Águas do Norte abriu as portas da etar de Cerzedo, instalações que recebem a água que é utilizada nos diferentes usos, com ganhos para o ambiente. Portanto, esta etar veio resolver um problema ambiental gravíssimo que existia na região. Creio que ainda se recordarão de como é que era o rio Vizela há uma década atrás, portanto, antes desta etar entrar em funcionamento. E a verdade é que o facto desta etar ter sido concebida, ter sido dimensionada para tratar os esgotos de origem industrial e doméstica desta região, veio resolver esse problema ambiental gravíssimo. É uma etar que tem um processo de tratamento muito sofisticado, portanto, tem uma linha de tratamento muitíssimo desenvolvida do ponto de vista tecnológico, tem uma etapa final que é específica para a remoção da cor, portanto, que é efetivamente aquilo que depois cria maior impacto visual na descarga no meio receptor. Em termos de cumprimento da licença de descarga, ou seja, do título de utilização de recursos hídricos emitido pela APA, nós estamos sempre muitíssimo abaixo daquilo que são as condições de exigência que nos estão impostas por esse organismo e, portanto, estamos cientes de que fazemos um excelente trabalho. O rio Vizela é um património natural a defender e a coloração do líquido que sai da etar é mais ou menos visível consoante o caudal. O ideal era que a água corresse límpida e permitisse ser ingerida ou usada em banhos, sobretudo nesta estação do ano. Um compromisso que o desígnio do desenvolvimento sustentável e responsável, oxalá, possa conseguir com a união de todos.